Olá pessoal, então, dando continuidade ao nosso cronograma, hoje vamos falar sobre coesão textual. Os objetivos da aula são saber identificar os elementos coesivos e seus referenciadores, diferenciar os tipos de elementos coesivos dentro de um texto e utilizar os elementos coesivos como aliado na construção de sentido do texto escrito na língua inglesa. Bom, vamos analisar esses dois textos aqui, né, e ver qual deles tem sentido. João tem trabalhado muito, contudo, Patrícia viajou de carro. Ele só nasceu ontem porque não tinha nada para fazer em casa. Confuso, né? Vamos ver esse segundo texto. Carla é uma moça muito estudiosa. Francisco só tira 10 em todas as disciplinas. Pedro passou em primeiro lugar em letras. Os filhos de Júlia são todos inteligentes. Parece que a frase final aqui conecta, né, com as frases anteriores. Vamos analisá-los. Então, o texto 1 parece um amontoado de frases desconexas entre si, né? Nós podemos identificar elementos denominados coesivos, como contudo, ele, porque, né, que são usados então para conectar os elementos às ideias expressas no texto. Porém, a presença desses, né, no texto 1 não é suficiente para dar sentido ao texto, né? Por quê? Porque eles não tornaram, né, esse texto coerente. E por que isso aconteceu? Porque, embora tenha a conjunção contudo, né, que indica contraste, ela não estabelece uma oposição de ideias convincente dentro desse contexto, uma vez que a informação que segue, né, que a segue a viagem de carro de Patrícia, não tem conexão com a informação que a precede, o cansaço de João devido ao trabalho. Também o pronome pessoal ele não se refere a João, uma vez que, se na primeira frase é dito que João trabalha, logicamente ele não pode ter nascido ontem. Já a conjunção explicativa o porquê também não está usada adequadamente, pois a explicação que é dada pelo nascimento de alguém não pode ser pelo motivo expresso nesse texto. Então, de acordo com a explicação dada acima, podemos concluir que o texto 1, embora tenha os elementos coesivos, não é coerente. Então, vejam que só a presença de elementos coesivos não é suficiente para dar, então, uma coerência ao texto. Já no segundo texto, embora ele seja desprovido, né, de elementos coesivos, né, o sentido ele surge na última frase, quando o leitor percebe que há uma conexão entre todas as frases a partir dos elementos filhos de Júlia e são inteligentes. Então, qual que é a definição de coesão textual? Ela é o uso de mecanismos lexicais, né? Lexo vem do conjunto de palavras existentes em um determinado idioma, que serve para amarrar as partes do texto, contribuindo para, né, o entrelaçamento significativo entre as ideias na construção do sentido do texto. Então, eles são fundamentais para que a gente entenda o sentido do texto. E nós temos dois tipos distintos de coesão, a gramatical, né, e a lexical. Vamos ver cada uma delas. Então, na coesão textual, né, então a gente pode ter dois tipos, né, a lexical, que pode ser de reiteração ou colocação, e a gramatical, que pode ser de referência, substituição, elipse e conjunção. Nós vamos estudar cada uma delas agora. Então, a coesão textual lexical de reiteração, né, ela é obtida, né, pelo mecanismo de reiteração, que pode ocorrer através da repetição, uso de sinônimos, hiperonômos ou nomes genéricos, né? Então, por exemplo, essa coesão textual lexical, né, de reiteração, ela pode aparecer com a repetição do mesmo elemento em duas frases diferentes. A substituição, o uso por um sinônimo, né, sick e will, ambos significam doente, né? Hiperinônimo, a palavra que apresenta um significado mais abrangente. Flu, eu estou falando da gripe. Sickness, eu estou falando de doença, né? E o nome genérico, né, a palavra que dá uma ideia geral, né? Então, eu posso falar de um acidente, o fato. Se eu falar de acidente, né, ele já remete a várias palavras, né, que a gente já pensa relacionadas a acidentes. Será que alguém se feriu? Como é que foi? Foi um acidente de carro? Foi um acidente aéreo? Então, tudo isso são palavras que estão relacionadas a esse fato.
Então, alguns exemplos aqui, né? Então, nós estamos, né, assistindo a uma interessante aula, né? E a aula é sobre coesão. Bom, quem que é que se repete aqui? Quem são os elementos de coesão? É a aula, class, né? Ela aparece tanto na primeira frase como na segunda frase, né? Então, a presença dela, né? Quando eu falo que eu estou assistindo uma aula interessante e essa aula é sobre coesão, então eu estou completando essa informação, estou fazendo uma reiteração, tá? Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho duas frases separadas. In my opinion, Stevenson is a handsome man. Quer dizer, na minha opinião, Stevenson é um homem bonito, né? Sim, ele é realmente um rapaz atrativo, né? Então, handsome man, né? Quer dizer, um homem bonito e um rapaz atraente, ambos se referem então a Stevenson. Então, eu estou usando um sinônimo aqui, eu estou substituindo. Tá? E aqui, no texto 5, né, grupos de estudantes têm se matriculado na universidade a cada semestre. Essas pessoas desejam se tornar bons profissionais. Quem que são essas pessoas? Grupos de estudantes, né? Então, eles se matriculam a cada semestre na universidade porque, né, eles pretendem, né, se tornar bons profissionais. Então, grupo de estudantes, então, these people, essas pessoas, está fazendo referência, então, né, a grupo de estudantes. Ficou claro? Então, a identificação desses elementos na frase é importante para a gente entender, então, qual que é o sentido, né, o objetivo do. Outro exemplo aqui, eu encontrei uma excelente revista, né, de inglês em minha mesa ontem. Mas esse objeto ele não é meu, então eu decidi, né, reportar isso, né? Então aqui vamos estudar, verificar cada uma, né, dessas 4 frases que nós vimos aqui. Então só voltando à frase, né, a essa frase 6 aqui, né? Então uma excelente revista de inglês, né? Quer dizer, o objeto, né? Mas esse objeto não é meu, quer dizer, quem que é o objeto aqui? Esse excelente livro de inglês, né? Então, esse é o elemento aqui, né? Então, vamos voltar aqui. Então, o elemento coesivo de reiteração, né? Na primeira frase que nós vimos, né? Class, né? Ela aparece repetida tanto na primeira como na segunda oração e, portanto, ela é de repetição. Na outra frase, a gente viu que handsome e man são substituídos por attractive e guy, né? Então, eu tenho uso de sinônimos aqui, né? No outro caso, é um hiperinônimo, né? These people faz referência ao grupo nominal Group of Students. E, por fim, aqui o objeto é o nome genérico para o grupo nominal Excellent English Magazine. Só deixando claro aqui, hiperinônimo, né, é uma palavra que pertence ao mesmo campo semântico de outra, mas com sentido mais abrangente, né? Então, these people, Group of Students, né? Então, o grupo é mais restrito, essas pessoas é mais amplo. Bom, já a coesão textual lexical, né, de colocação, né, ela pode ocorrer no nível de colocação ou contiguidade, né? Ela usa, né, termos pertencentes ao mesmo campo significativo, ou seja, no mesmo campo semântico. Então, por exemplo, né, um texto que fala de ambiente, nós podemos identificar vocábulos que pertencem ao mesmo campo semântico, né? Então, quando eu falo ambiente, né, se eu falar desmatamento, poluição, aquecimento global, ambientalista, tudo isso, né, remete, então, né, ao termo ambiente. Né? São palavras que fazem parte do mesmo campo semântico. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Foi um terrível acidente, né, na rodovia. Né? Muitas ambulâncias transportaram os doentes, né, para os hospitais das cidades próximas. Então, aquilo que a gente tinha comentado inicialmente. Então, quando você fala em acidente, você já pensa em ambulância, doentes, hospital, né? Então, são todas palavras que estão relacionadas com o fato aqui, e nesse caso, nesse exemplo, hospitais, né? Então, os elementos coesivos de colocação, né, vocábulos que pertencem ao mesmo campo significativo, são eles: acidente, ambulância, né, machucados e hospital, feridos, né? Fazem parte do mesmo grupo semântico, estão conectados pelo vocábulo acidente. Ficou claro? Bom, vamos ver agora um outro texto aqui.
né, 4 empregos, 70 horas por uma semana, todo verão. Isso tem sido, né, o cronograma, o calendário de Erin Sullivan, que desde a graduação, até, né, a high school, né? Então, nesse período, né, ela estava, então, jantando, né, frequentemente no carro dela, dirigindo, então, né, do emprego de babá para, né, de salva-vidas para o emprego de babá. Mas isso não é pior, né, isso não tem sido pior, disse Mr. Sullivan, né, de 18 anos, de Lawrenceville, New Jersey, a quem, né, ela deixou, né, neste final de semana para ir para a América Latina como, né, em mais um, né, financiado por ela mesmo, né, Gap Year, ano de folga, né, no qual ela foi voluntária, né, e ela vai, né, ter aulas, né, de espanhol antes de retornar, então, né, à universidade, né, no outono de 2007. Eu quero, né, ter uma melhor ideia do que eu vou fazer antes de fazer, disse Mr. Sullivan, o qual está pedindo, né, admissão na universidade, né, ao qual se ingressou, né, na universidade americana. Um aumento crescente, né, de estudantes de classe média, como Mr. Sullivan, estão optando por ter um ano, né, de folga antes ou durante a universidade. Muitos estudantes, né, de vários programas de financiamento agora podem pagar tudo ou parte dos custos. E como as universidades elas facilitam esse pagamento, muitas famílias, né, têm visto isso como bom investimento, né? Porque uma criança, né, frequentemente, né, um jovem, né, frequentemente ele retorna mais focados, né, após esses anos, né? E isso faz, né, todo sentido econômico para, né, esses jovens para explorar os interesses deles antes da universidade, né? Né, deixando, então, tornando alguns anos para sair, né, passando alguns anos fora, o que pode ajudar, podem também, né, ajudar a que eles ficam menos propensos, né, a fazerem muitas festas, a falharem, né, no curso ou, né, trocar de objetivo frequentemente. Tudo isso né, pode resultar em mais tempo na graduação e, consequentemente, vai ficar mais caro. E esses anos fora podem ajudar a construir um resumo, né, um currículo. Né? Os estudantes que estão interessados em medicina têm mais contatos com pacientes, sendo voluntários em clínicas na Costa Rica, por exemplo, né, do que eles têm nos Estados Unidos. E várias outras viagens em várias outras viagens estrangeiras, eles podem melhorar, né, aumentar o seu nível de fluência, o novo idioma. Muitos aprendem valores que são úteis para a vida, sabendo então ganhar e manejar dinheiro durante então esses anos passados fora. Diz Gil Reardon. Gil Reardon, né, fundador, né, diretor da Take Off, né, um consultor de uma firma de consultoria de Boston que tem ajudado estudantes a planejar então esses anos fora. Então esse foi um texto que ele fala então desse gap year, né, quer dizer, um ano no qual após o segundo grau, né, os estudantes eles né, muitos deles passam um ano fazendo outras atividades antes de entrar para a universidade.
E isso ajuda eles a ganhar maturidade, né, e voltarem mais focado, né, para fazer o seu curso. Então, basicamente, então faça um esquema e identifique os dois tipos de trabalhos envolvidas por Erin Sullivan e a época em que ela entrou na universidade, né? Então, ela entrou em 2007, né? E ela tinha dois trabalhos, né? De salva-vidas, né? E de babá. Procure o correspondente dos termos negritados no texto, né? Então, Erin Sullivan, ela foi substituída por Misty Sullivan. Gap year, né? Ou esse ano de folga, né? Ele pode ter years out, né? Anos fora, years off, né? Também. Ou defer years, né? College, university, né? E estudantes pupils. Bom, e a coesão textual gramatical, né? De referência. Itens da língua que não podem ser interpretados de maneira semântica por si mesmos, mas remetem a outros itens do discurso necessários à sua interpretação. Então, nesse caso, a gente tem dois tipos, né, de coesão textual gramatical de referência, que ela pode ser exofórica e endofórica. Então, exofórica é quando ela remete a elementos que se encontram fora do texto, por isso exo, fora. E endo, né, de dentro, né, quando ela remete a elementos que se encontram dentro do texto. E quando ela é endofórica, ela ainda pode ser catafórica, quando o elemento precede o item coesivo, e anafórica, quando o elemento vem após o item coesivo. Então, aqui um exemplo, né, de referência exofórica. Eu prefiro estudar com você, né? Tudo bem, nós estudaremos juntos então. O outro exemplo, né, de endofórica. No caso, catafórica. É isto que eu desejo, aprender inglês. E, por fim, um exemplo de endofórica, anáfora, né? Vale a pena fazer letras. Tenho aprendido muito com esse curso. Então, vamos ver cada um desses casos. Então, a referência exofórica. Os elementos negritados são exatamente o que fazem relação com elementos que se encontram fora do texto, ou seja, apenas os participantes do diálogo é quem sabe a quem esses pronomes se referem. Quem é eu e quem é você. Né? Então, só quem está participando do diálogo sabe quem é. Né? Por isso que ela é exofórica. Né? Já na referência catáfora, né? Temos o pronome isto, né? Um elemento referente que mantém uma relação com o item coesivo aprender inglês, que o sucede. Então, é isto que eu desejo, o quê? Aprender inglês. Né? E está depois, por isso que é catáfora. E a anáfora, né? Vale a pena fazer essas letras. Tenho aprendido muito no curso, né? Então, essa é uma referência anáfora, né? A relação que há entre o pronome este, o elemento referente, e o item coesivo letras que o precede. Tá? Então, são exemplos aqui desse tipo de coesão textual gramatical de referência. Vamos ver alguns elementos, né, principais. Então, podem ser usados pronomes pessoais, né? Eu, você, ele, pronomes demonstrativo, isto, aquilo, né? Identidades, né? E similares, o mesmo, igual, similar, pronomes possessivos, meu, seu, né? E advérbios de lugar, aqui, lá, próximo, longe. Então vamos lá para mais um. Então analise cada texto e sublinhe seus respectivos elementos coesivos. Classifique cada elemento coesivo quanto à sua posição no texto, endofórica ou exofórica. Dê a classificação de cada elemento coesivo com elemento referencial, seja ela pessoal, demonstrativa ou comparativa. Então aqui, Mary estuda biotechnology at UFT. Né? Então, Mary estuda biotecnologia na UFT. She likes this course very much. Ela gosta desse curso muito, né? Ela gosta muito desse curso. E o próximo texto. I can't believe you do this 10 times a day. Smoking is not good for health. Eu não acredito que você tenha feito isto, né? 10 vezes ao dia. Fumar não é bom para a saúde. Então, no texto 9, nós temos dois elementos coesivos referenciais, que são she, né, uma referência pessoal anafórica, né, uma vez que she é um pronome pessoal e se refere a um elemento anterior a ele, no caso Mary, e diz é uma referência demonstrativa também anafórica, pois diz é um pronome demonstrativo que se refere a biotechnology, item já mencionado, né? Então, Mary studies biotechnology at UFT. She, Mary, né,
like this. Diz o que? Biotechnology, né? Ela gosta muito desse curso. Tá ok? Ficou claro? Já no texto 10, temos a presença, né, de elementos coesivos referenciais. I é uma referência pessoal exofórica, né, pois é um pronome pessoal e se refere a um elemento que se localiza fora do texto. E o é uma referência pessoal exofórica, uma vez que o pronome, que é um pronome pessoal, e se refere também ao elemento externo do texto. Diz, aqui temos uma referência demonstrativa catafórica, pois diz é um pronome demonstrativo e precede o seu item coesivo, que no caso é smoking. Né? Então, I can't believe you do this 10 times a day. Smoke is not good for health. Né? Eu não posso acreditar que você, né? Eu não posso acreditar que você faz isso. Isso o quê? Fuma, né? Faz isso 10 vezes por dia, né? Fumar não é bom para a saúde. Bom, já na coesão textual gramatical de substituição, né? A substituição consiste na colocação de um item no lugar de outro, elementos do texto ou até mesmo de uma oração inteira. Essa substituição pode ocorrer a nível nominal, verbal e frasal, ou seja, o elemento coesivo de substituição pode substituir um substantivo, um verbo ou até mesmo a oração completa. Vou dar alguns exemplos. Então, né, observe os textos, né, 11, 12 e 13 abaixo, tenta identificar os elementos coesivos de substituição em cada texto, respectivamente, e classifique-os se são nominais, verbais ou frasais, antes de ler a análise apresentada da casa. Did you attend the English class? Only the last one. Né? Então, você tem ido, né, às aulas de inglês, né, somente na última, foi a resposta. My best friend is studying more than he used to do. Né? Meu melhor amigo está estudando mais do que normalmente ele estuda. Cat told me maybe she won't help us with the English work. If so, you won't be able to finish it. Então, Cat disse-me que talvez ela não esteja, né, disponível, né, para nos ajudar com o trabalho de inglês. E se isso acontecer, né, nós não seremos capazes de finalizar. Então, no texto 11, o elemento coesivo de substituição nominal é o one, que se refere então ao grupo nominal English Class. No texto 12, o elemento coesivo de substituição verbal, que é do, fazendo referência ao verbo study. E o texto 13, né, o elemento coesivo de substituição frasal, so, uma vez que esse mantém uma conexão com a frase. She wanted help us with the English work. Ou seja, nesse caso, o uso do so substitui toda a oração. Né? Então, aqui, ó, did you attend the English class? Only the last one. My best friend is studying more than he used to do. Né? Study, do. Cat told me maybe she wanted help us with the English work. If so, quer dizer, so, se isso acontecer, né, quer dizer, então, né, está substituindo toda essa frase, ok? Bom, e nós temos também coesão textual gramatical de elipse. A elipse ocorre quando há a omissão de algum elemento do texto, podendo esse elemento ser a nível nominal, verbal ou frasal. Agora analise os textos 14, 15 e 16 e tente identificar qual elemento, de acordo com a tabela 5, foi emitida através da... Here are my 3 English dictionaries I used to have 4. Aqui estão meus 3 dicionários. Eu normalmente tenho 4. I read a novel in English and my professor a poem. Eu li, né, um romance em inglês e meu professor um poema. Did you understand this explanation? Yes. Você entendeu essa explicação? Sim. Então, no texto 14, né, na fala de B, a elipse, né, do grupo nominal English Dictionary. Quando ele diz I used to have 4, né, então 4, né, ele diz que ele tinha 3, mas ele costumava ter 4. 4 o quê? 4 dicionários de inglês. No texto 15, a omissão do verbo read no segundo poema. And my professor read a poem. E no texto 16, a omissão de toda uma oração, pois quando D responde a pergunta de si apenas com a palavra yes, ele deixa de mencionar a oração. I understood this explanation. Eu entendi essa explicação. Ok?
Então, here are my 3 English Dictionary. Então, 4 faz referência a English Dictionary. I read, aqui eu omiti, né? My professor read a poem. E understands this explanation? Yes, I understand it. Understood, né? Responde somente com yes. Sim, eu entendi. Bom, reescreva as orações conectando os termos ou as ideias de forma adequada com o objetivo de formar um período, né? Então, Marcos gosta de inglês e de português, né? Susan estuda de manhã, mas ela prefere estudar à noite. Oposição, né? Aqui o E foi adição. Peter não viajou porque ele estava doente. Explicação, porque aqui, né, a conjunção exata é usada, ela faz referência, né? Ela expressa explicação. Nós não estudamos, portanto seremos reprovados. Portanto, é uma conclusão, né? Então, atentem, né? Se não estudar, pode ser reprovado, ok? As conjunções, então, elas servem para ligar palavras, orações e cada uma expressa, né, uma ideia específica. Também podem ser denominados conectores, marcadores textuais ou partículas de ligação. E as conjunções, elas correlacionam o que está para ser dito com aquilo que já foi dito. Os diferentes tipos, né, de conectores expressam ideias específicas dependendo do tipo de classificação a qual pertence, né? Então, and, as well, also, beside, not only, but, né? Significa, então, adição. But, né? Embora, né? Mas, contraste. Because, so, that, então, né? Porque, explicação. Conclusão, então, entretanto, conclusão. Or, né? Nem, né? Alternativa. If, né? Se, only, condição. When, depois, antes, né? Tempo, né? Então, quando. Because, né? As long as, né? Devido ao fato ter causa e efeito. Então, vamos ver aqui esse texto. Né? Então, o aquecimento global, né? Dos gases, né? De efeito estufa ameaça, né? As camadas polares. E as cidades costeiras, né, isso pode, né, afetar as cidades costeiras e causar outros efeitos catastróficos. Né? O principal, maior produtor industrial de gases nos Estados Unidos. Né? O maior produtor industrial de gases é os Estados Unidos. E o segundo pior gás é o CO2. E, claro, além da retórica política. Né? Então, vejam aqui um político com aqueles tapumes, né, que geralmente são usados, né, em cavalos que estão numa carroça. Né? Ele diz, eu não estou vendo nenhum aquecimento global, isso é somente, né, mitos, né, que a mídia liberal gosta de propagar, blá, 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 blá. Então, qual que é o objetivo desse texto? Né? Informar sobre o efeito catastrófico do aquecimento global. Público-alvo, todas as pessoas que se interessam por esse tema. Qual que é o tema? É meio ambiente. E a ideia principal é criticar, então, esse discurso retórico dos políticos. Né? E a gente tem alguns elementos aqui, né? Others, outros catastróficos efeitos, está fazendo referência, né, ao derretimento das calotas polares e à inundação das cidades costeiras. Desgases, né, os gases de efeito estufa captadores, né, do calor. E or to worsen, né, os dois outros piores gases né, da população e da comunidade. Né, então nós vimos aqui que os elementos de referência eles podem ser exofórica, né, são elementos que remetem a elementos que se encontram fora do texto, e endofórica inseridos no texto. E a endofórica pode ser, né, de maneira catafórica, quando precede o item poesia, ou anafórica, quando vem após o item poesia. Ok? Então, como conclusão dessa jornada, né, o estudo da coesão textual é importante para a construção do sentido de texto. Os elementos de coesão tornam o texto mais fácil de ser lido, à medida que as relações de referência vão sendo, né, desveladas pelo leitor. Né? Aqui alguns textos de autoavaliação, né, que
Vocês podem fazer com alguns testes, né? Aqui também, né? Sugestões de leitura, meia-noite às 6, né? Temos livros aqui, as referências usadas nessa aula. E obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.